Bom dia, pessoal. Bom dia. Sexta-feira. Sextou, como dizem por aí, né? Sextou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje é dia da leitura do nosso Livro dos Espíritos. Estamos aqui no canal Conexões e Crenças, transmissão ao vivo pela Twitch, sexta-feira às 9 da manhã, no dia 13 de setembro, sexta-feira 13. Quem acredita em superstição aí? Brincadeiras à parte. Então, esse aqui é o canal Conexões e Crenças, como eu comentei. Eu sou o Marcelo Murim. Nós fazemos aqui a transmissão ao vivo pela Twitch, no canal Conexões e Crenças, a leitura comentada às segundas e quartas, às 9 da manhã, da Bíblia Peshita, e às sextas-feiras, às 9 da manhã, do Livro dos Espíritos. Ok? Você está chegando aqui agora, essa é a proposta do nosso canal. A gente depois, eu baixo esse vídeo aqui da transmissão, coloco legenda, preparo ele e subo no YouTube. Então, caso você não esteja aqui no ao vivo, você pode assistir isso depois no YouTube, aqui no canal Conexões e Crenças. Então, nos siga lá no canal conexões.crenças. Clica lá no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Compartilhe com as pessoas que você gosta e acha que tem interesse no assunto. Todas as segundas, quartas e sextas a gente sobe vídeo lá no canal. Então, se estiver trabalhando, estiver fazendo lavando louça, limpando a casa e não tem tempo de ler, né? Coloca lá no YouTube e vai ouvindo a leitura comentada. Depois você deixa seus comentários aqui, deixa suas sugestões aqui embaixo no vídeo no YouTube, né? E nos siga também no canal Conexões.crenças no Instagram. No Instagram a gente coloca posts mais curtos, a gente faz cortes desses vídeos também, coloco outros posts relacionados, faço umas chamadas, também trago um pouco de resumo da semana. A gente tem também lá no Instagram um link para você baixar um e-book do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que é um e-book ilustrado, bem bacana. Então tá lá no Instagram, só entrar no Instagram, clicar lá na bio, no Linktree da bio, você vai baixar esse material. É isso aí, gente. O canal tá começando, a gente está criando aí conteúdo para vocês e estamos abertos aí a sugestões e a participações também. Quem quiser participar, quiser marcar um dia de trocar uma ideia, a gente agenda uma live ou no Instagram ou no YouTube, como vocês acharem melhor, tá bom? Estamos abertos, como eu falei, é um canal livre de conhecimento e de aprendizado. E é isso aí. Então vamos lá, vamos em frente, vamos começar a leitura do dia. Importante também, estava esquecendo. Semana passada, na quarta-feira, eu esqueci de dar esse recado no começo e no final, mas a Clima Digital é nosso parceiro da parte de tecnologia aqui do canal, então eles são responsáveis por toda a parte de preparação, de backstage aqui, né? Da orientação da roteirização, da preparação do site, da nossa landing page, de ajudar na definição de conteúdo, das edições, dos cortes, da gestão do canal. Então, se você precisa de um parceiro da parte de tecnologia para um projeto seu, chame a Clima Digital, procure eles lá no Instagram, @Clima Digital, ou então no site deles, climadigital.com.br, tá bom? Galera, ponta firmíssima e certamente vão ajudar muito vocês aí no desenvolvimento e na gestão do canal. Então é isso. Vamos começar o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, né? Da semana passada a gente foi até o capítulo 3, né? Pergunta 59, falando sobre a criação do planeta, tal, pluralidade dos mundos. Então, toda essa parte que a gente correu nessa semana passada. E a partir de hoje a gente vai começar no capítulo 4, que é o princípio vital. Okay? 4 é um capítulo curto. Provavelmente isso aqui é o primeiro livro, né? Então,
provavelmente a gente vai conseguir encerrar e até avançar um pouco aí no segundo livro. Esse é o primeiro livro, então, o capítulo 4 do primeiro livro. Então vamos lá, pessoal. Princípio vital. Ele vai falar aqui, começa com seres orgânicos e inorgânicos. Então, os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimento próprio, e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, os orgânicos são aqueles que se reproduzem, se multiplicam, né? Os inorgânicos não, são estáticos, né? Pergunta de número 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Resposta: sim. A lei de atração é a mesma para tudo. E aí, ó, a lei da atração. 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Resposta: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside num agente particular ou não é mais que uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta: é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que observem e assimilam. Enfim. O que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Um não existe sem o outro, né? Então, é as duas coisas. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Sem dúvida. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Parece... É uma segunda pergunta dentro da pergunta 64. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações. É a consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Resposta: ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. O movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Resposta: não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é a vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida.
Poder-se-ia dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Aí tem o comentário do Kardec aqui. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito, que desenvolve o calor. É interessante, a gente tem uma certa dificuldade de compreensão, né? Porque é algo que foge um pouco da nossa... precisa parar para pensar efetivamente do que se trata, né? Então é um princípio vital que anima as coisas, né? E ele se autorregula, né? Através do funcionamento dos órgãos, do funcionamento da vida. Então sem ele não há vida, né? O corpo sem ele não há, o próprio movimento não tem a inteligência, né? A inteligência ela se dá ali através do princípio vital. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa, depois, se alguém tiver dúvida, a gente retoma aqui nesse ponto, tá? Ou então volta o vídeo, a gente lê de novo, né? Porque como é um vídeo, vai ficar lá, vai ficar no YouTube, a gente pode ir, voltar e ler novamente. Dando continuidade agora. A vida e a morte. Pergunta 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Resposta: o esgotamento dos órgãos. Outra pergunta dentro da 68. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Resposta: sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão do coração de preferência que a dos outros órgãos causa a morte? Resposta: o coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Pergunta 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? O que acontece com a matéria e com o princípio vital quando morre? Resposta: a matéria inerte se decompõe, toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Então, vamos pensar tipo assim um fermento, né? Fermento que as pessoas criam aí, o fermento levain, né? Ele fica ali, vai dar vida, né? Então, as pessoas não, o fermento cresce, a pessoa separa aquele fermento para fazer como vai separar. Então é o princípio vital, é como se fosse esse fermento, né? Ele quando o corpo morre, né? A matéria entra em decomposição e volta a fazer parte ali da terra, né? Vira humus, né? E o princípio vital volta para a essência energética dele. Então, um pedaço grande aqui, o comentário do Kardec. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade, como todos os corpos da natureza, em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, o aparelho volta ao estado de inércia.
Os corpos orgânicos seriam assim como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto e outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante, de certo modo superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco, e em certos casos restabelecer a vida prestes a ser apagada. Então, é interessante, né? O fluido vital ele é transmissível, né? Você pode transmitir para outras pessoas. E se você não tiver uma atividade, se você não gerar ele, né? Que nem a bateria de um carro, né? Tem um alternador lá que está sempre carregando a bateria. Se o carro fica muito tempo sem uso, o alternador para de carregar, a bateria morre, né? Então, se você não tem atividade, se você não coloca a tua vida para jogo, né? Teu princípio vital tende a ir caindo, né? Você vai se apagando, como uma chama que vai se apagando, né? Então, é importante você manter essa vida ativa e para que você possa fazer uso completo do princípio vital nessa tua encarnação, né? E fazer bom uso dela, da encarnação em si. Porque dá um trabalho ferrado encarnar. Então a gente tem que aproveitar bem a encarnação. Tem fila lá em cima esperando para encarnar. Então, aproveite bem a sua encarnação. Não desperdice. Aí, próxima parte aqui. Inteligência e instinto. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não. Pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Aí o comentário do Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. 72. Qual é a fonte da inteligência? Resposta: já o dissemos, a inteligência universal. Outra pergunta aqui dentro da 72. Poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e o assimila como toma e assimila o princípio da vida material? Resposta: isso não é mais que uma comparação e que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número no momento. Ou seja, né, a inteligência você vai desenvolvendo, diferente do princípio vital. O princípio vital ele está lá, ele é. Você usa dele quando você encarna, né? A inteligência, ela se manifesta na matéria, mas ela está lá no teu espírito. Ela vai se acumulando, né? Você vai desenvolvendo. Então, tem similaridade, mas efetivamente não é a mesma coisa. 73. O instinto é independente da inteligência?
Resposta: não, precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Ou seja, é uma inteligência primitiva, né? 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência. Quer dizer, precisar onde termina um... De novo, 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? Resposta: não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. 75. É exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Resposta: por que a razão não é sempre um guia infalível? Resposta: na verdade, uma outra pergunta, né? Por que razão não é... por que a razão não é sempre um guia infalível? Resposta: ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o instinto ele nos protege, né? Ele vem conosco, é uma inteligência intrínseca, o ser irracional. Então, a gente carrega esse instinto da nossa irracionalidade, porque já fomos seres irracionais, né? No nosso processo evolutivo. A razão, diferente do instinto, ela tem discernimento ali, ela tem julgamento, ela tem escolha, ela tem livre-arbítrio. E quando ela tem livre-arbítrio, nem sempre ela faz as melhores escolhas. Nem sempre a gente está alinhado com a fonte, né? Com o princípio divino. Então, por essa questão, a razão ela é mais, como é que eu vou dizer? Ela é mais, não vou lembrar aqui a palavra especificamente, mas assim, ela é mais sutil, né? Ela é mais especial, né? Ela é mais, ela está além ali da razão, da razão não, do instinto, mas ao mesmo tempo ela está sujeita ao livre-arbítrio. Aí ele tem um último pedacinho aqui, ó. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Esse é o comentário do Kardec. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Então, ele fala, né? O instinto ele vem antes, né? Ele se completa com a inteligência. Então, nós que somos seres pensantes, devemos utilizar o nosso instinto aliado com a nossa inteligência para nos ajudar no nosso processo de decisão, no nosso livre-arbítrio. Então, ficou claro, gente, sobre a finalização do livro 1 aqui, né? Sobre a questão da inteligência, do instinto, né? Então, vamos seguir. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1. Dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. Que definição se pode dar aos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: o vocábulo espírito
É empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Então, o espírito não é o elemento inteligente, mas são os indivíduos, as individualidades fora do corpo. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Resposta. Meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando um homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestado, mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te, ainda ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Como é que fomos criados é um grande mistério ainda, até para os espíritos. 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta. Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, a matéria é feita do princípio material e o espírito é feito do princípio inteligente. Como isso se deu e quando foi formado é que ninguém sabe. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Ele continua criando. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é mistério. 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem suficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Ou seja, é uma matéria que a gente desconhece com os nossos 5 sentidos. Aí tem um comentário do Kardec aqui. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. O cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é a sua individualidade. Tem um termo? E se num tempo dado mais ou menos longo, o elemento
que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Resposta. Existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo que podemos dizer por enquanto. Ou seja, o espírito ele foi criado e ele não termina. Ele é eterno. Como que isso se dá? A gente não tem essa compreensão ainda. Estamos distante ainda desse nível de compreensão. Mundo normal primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Resposta: o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. É a nossa verdadeira casa, né? 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. Portanto, sua correlação é incessante, que reagem incessantemente um sobre o outro. 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Ou seja, eles estão por aí, né? Mas com restrições, né? Alguns, dependendo do nível evolutivo, eles atingem certas esferas ou não. Forma e ubiquidade dos espíritos. 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, clarão, ou uma centelha etérea. Enfim, é uma força, né? Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Então, o rubi é vermelho, né? Então, ele varia aí da sombra para o rubi, dependendo da intensidade, da pureza desse espírito, né? Aí tem um comentário aqui do Kardec. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no na altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. A fonte da energia, a fonte da pureza do espírito. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Resposta: ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. 91. A matéria constitui obstáculo aos espíritos? Resposta: não, eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade?
Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Resposta: não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor, leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso. Depende do grau de sua pureza. Isso é meio óbvio, né? Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Tal como uma centelha que se projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como, ainda, em um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e movimento para diferentes pontos. Enfim, ele não se divide, né? Mas ele consegue agir em vários pontos, em vários locais, de várias formas. Claro, depende do espírito, né? Depende da pureza e da evolução desse espírito. Perispírito, 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? Resposta: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Comentário aqui do Kardec. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. 94. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Então, o perispírito é o que conecta, né, o corpo ao espírito, porque o espírito ele é chama, né, ele é uma energia, né, e o perispírito toma a forma que o espírito deseja, de acordo com o seu nível de inteligência, de evolução, né. E esse perispírito, essas formas, elas são diferentes em determinados mundos, né. Por isso que a gente, quando manda uma nave para Marte, não vê nada, que os seres que habitam lá estão numa dimensão diferente da nossa. E os nossos sentidos não os percebem, o nosso sentido visual, né, que é o que pode ver através das câmeras, né, a nossa visão só vê 3 dimensões, não consegue perceber. Ou será que realmente não tem vida lá? Ou a vida lá está acima da 3ª dimensão? Quem pode garantir isso? A gente sabe que tem vida lá. Como é que ela é, a gente não conhece. Vamos lá. Diferentes ordens de espíritos. 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. 97. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada, como uma barreira, e assim se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. Pode-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala, o desejo do bem é a sua preocupação.
Os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Onde é que a gente está? Entre os imperfeitos ou entre aqueles que estão na metade da escala? A gente está entre os imperfeitos e o da metade da escala, né? É aí que nós estamos. Pelo menos eu me avalio aí. 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Resposta. Eles dispõem desse poder, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Que é exatamente o que a gente vive aqui, né? 99. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Resposta. Não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. É isso, não vou seguir, né? Já 40 e poucos minutos. Eu vou encerrar a leitura de hoje aqui, tá bom? A próxima, então a gente foi aí da pergunta 50, da 60 a 99, né? A partir na semana que vem a gente entra na pergunta número 100, que fala sobre a escala espírita. Ele vai explicar e aí depois ele vai entrar nas ordens dos espíritos, etc. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui a leitura de hoje. Tá interessante, né? Eu tô curtindo, pelo menos. Espero que vocês também estejam gostando de acompanhar. Deixem seu comentário aqui no vídeo, tá? Escreva sugestões, dúvidas, que a gente vai interagindo, tá? Então, siga aqui no canal, conexões.crenças, dê o seu joinha, ajuda a gente no engajamento, compartilhe, clique no sininho e nos sigam também no canal do Instagram, conexões.crenças, que lá a gente coloca os cortes, enfim, traz algumas outras informações interessantes. Lembrando que tem lá o link para baixar o PDF do e-book ilustrado da Gênesis da Bíblia Peshitta, tá bom? Siga lá Clima Digital também no Instagram, Clima Digital, @Clima Digital, e no site deles, www.climadigital.com.br. E vamos em frente. Segunda-feira a gente volta aí com a continuidade da Bíblia Peshitta, e na próxima sexta a gente continua aqui o Livro dos Espíritos. Uma excelente sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está junto de novo. Valeu, vamos em frente. Um abraço.